crescimento exponencial. Vamos falar hoje de coisas simples, mas que conduzem a gente a um crescimento exponencial. A uma mentalidade, uma maneira de agir, de trabalhar, de fazer as coisas que trazem assim, um desenvolvimento exponencial, coisas que a gente às vezes poderia levar anos, levar, digamos, 5 anos, a gente consegue em 1, 2 anos tendo essa mentalidade. E o que é um crescimento exponencial em comparação ao pensamento linear? O pensamento linear é aquele dos dias da semana. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, isso é algo linear. Algo exponencial é eu tenho 1, depois eu tenho 2. Depois de 2 vem 4. Depois de 4 vem 8. Depois de 8, 16. 16, 32, 64, 128 e por aí vai. Então é algo que começa crescendo devagar, mas o crescimento final dele é muito rápido. E existe apenas um segredo para a gente crescer muito, crescer rápido, que é ter a curiosidade e a sede de uma criança. E quais são as consequências, quais são as ramificações disso? Por que uma criança se desenvolve tanto? Por que uma criança aprende tanto? Primeiro, as crianças têm uma curiosidade enorme. Então as crianças, elas, em casa, elas exploram tudo ali. Mexe uma coisa, mexe em outra, coloca na boca. Ela está com muita curiosidade para descobrir. E, em segundo lugar, as crianças, elas aplicam toda a sua energia nisso. Elas se dedicam ali com toda a vontade delas para isso, para explorar, para ser curiosas. Então, elas vão ali, exploram de todas as maneiras. Então, toda a energia que elas têm, elas focam nisso. E terceiro, as crianças, elas têm uma abertura total para aprender. Você não vê orgulho numa criança, você vê orgulho num adulto. Numa criança você vê aquela abertura, aquela inocência, até pureza para aprender. E aí, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Tem um grande amigo meu que diz que é uma verdade, fala que as crianças são como esponja. Então elas absorvem muito, tanto bem quanto mal também. E como elas têm essa abertura total, elas aprendem de todas as maneiras. Elas aprendem ouvindo, elas aprendem vendo, elas aprendem observando. Então isso faz com que as crianças se desenvolvam de forma assim, exponencial. O crescimento das crianças é algo assim maravilhoso. Em comparação, em contraste, por que é tão difícil muitas vezes ensinar alguns adultos? Ao mesmo tempo que a criança tem muita curiosidade, há muitos adultos que eles acham que sabem, mas não sabem. E esse achar que sabe faz com que retruque, não escute, não observe, não tenha curiosidade. Então, esse achar que sabe, esse orgulho ali, faz com que ele deixe de absorver muita coisa e de se desenvolver. Então, isso que torna muitas vezes os adultos, tanto que quando é que os adultos às vezes param de se desenvolver? Quando chega esse orgulho de que, eu sei agora, isso é um entrave, isso é um grande empecilho. Segundo lugar também, por que é tão difícil ensinar um adulto, é que os adultos, eles muitas vezes se consideram superior aos demais. E se considerando superior aos demais, eles ignoram os que vivem à sua volta e que há muitas vezes a oferecer, há muito a ensinar-lhes. Então, muitas vezes os adultos param de se desenvolver, param de crescer quando eles têm quando quebra essa curiosidade, quando eles perdem essa sede que as crianças têm. E aí eles consideram-se superior, porque acumularam experiência, acumularam alguma vivência ali, mas acabam perdendo esse desenvolvimento. Então eles travam ali, eles param ali. E algo interessante é que nós adultos temos mais energia corporal, até porque somos maiores, nosso corpo já está, digamos, estabelecido, nosso crescimento ósseo muscular já está desenvolvido, e a gente tem mais energia. Mas por que a gente não se desenvolve tão exponencialmente quanto criança? A gente não se desenvolve porque a gente não aplica, a gente desperdiça com várias distrações, coisas que sem nenhum objetivo. Muitas vezes a gente vê adulto que você pergunta para ele qual o objetivo que você tem para próximos 6 meses. O que você tem de objetivo para o próximo ano? Você tem alguma meta para daqui a 5 anos? Não tem meta, não tem objetivo. Então quando ele não tem meta, isso também facilita ele se distrair tanto que qualquer coisa que vem ele já perde foco. Então, esse é o segredo. E não é só eu que estou falando isso, de observações. Eu tenho um livro aqui que chama-se Maestria. E esse livro traz isso de uma forma assim
muito profundo também, muito explicativo para quem desejar ler. É um livro que vale muito a pena a leitura, Maestria. E ele fala também, as pessoas quando têm essa abertura para aprender, elas se desenvolvem assim, porque tira os entraves da mente. Então, aprende ali de várias formas, de vários canais. Então é isso. É algo simples, mas que é muito poderoso, e eu vivo isso. Houve períodos da minha vida que em 6 meses, 1 ano, eu consegui me desenvolver mais do que pessoas vezes que têm 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por quê? Não é uma genialidade superior, nada superior, não. Ali é apenas uma curiosidade enorme, uma sede de aprender, uma vontade de aprender, uma vontade de crescer. E aquela abertura para aprender, como criança, de parar de contestar e escutar. Opa, isso aqui, então vamos executando isso aqui. Aquela dedicação ali de criança para se aplicar numa coisa. Isso parece simples, mas é algo muito poderoso. E se você tem alguma experiência parecida com isso que eu falei aqui, comente aqui, escreva aqui também. E também vamos conversar sobre isso, porque isso também é um assunto, é algo que vale muito a pena conversar.